Brasil registrou em 2024 a maior média anual de temperatura desde o início dos registros do Instituto Nacional de Meteorologia, em 1961. Segundo um relatório divulgado na última sexta-feira, a média foi de 25,02 graus, superando a média histórica de 24,23 graus dos anos de 1991 a 2020, em 0,79 décimos de grau. O fenômeno El Niño, que teve aí forte influência no clima, foi apontado como um dos fatores responsáveis por esse recorde. Mas as mudanças climáticas estão na base desses resultados. De acordo com o IMET, o aumento das temperaturas no Brasil reflete uma tendência global. Dados da Organização Meteorológica Mundial, a OMM, indicam que até setembro de 2024, a temperatura média global estava 1,54 grau acima da média histórica de 1850 a 1900. E com isso, 2024 supera 2023 como o ano mais quente já registrado no planeta. E a virada do ano foi de tempo severo para os mineiros. Subiu para 41 o número de cidades de Minas Gerais que estão em situação de emergência ou calamidade pública por causa das chuvas. De acordo com a Defesa Civil, 11 pessoas já morreram nesse período chuvoso. E o Instituto Nacional de Meteorologia aponta perigo potencial para 600 municípios onde o volume ainda está muito elevado, o volume previsto de chuva. Para uma das principais culturas do estado, o café, o granizo prejudicou várias lavouras, como é o caso também da cidade de Cabo Verde, que fica localizada no sul de Minas Gerais. Os prejuízos ainda não foram mensurados, mas os produtores locais já estimam perdas significativas na produção. E quem atualiza para a gente a condição dos temporais em Minas Gerais e em outros estados do Brasil é o meteorologista do Canal Rural, Arthur Miller. Arthur, a expectativa ainda é de mais chuva em Minas Gerais, mas não está correto? A gente tem mostrado, né, uma pêntada atrás de outra pêntada, sempre com aquela mancha de chuva muito significativa em Minas. Então, podemos ter mais problemas? Bem-vindo. Podemos sim, Priscila. Obrigado. Uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado e Companhia, né? Além da chuva, os temporais continuam, tanto no estado de Minas Gerais, quanto também no Espírito Santo. A gente vai ver, né, aqui no telão que no final de semana a rajada de vento, né, segundo estações do Instituto Nacional de Meteorologia, em Juiz de Fora, chegará a quase 100 km por hora. Tivemos também rajadas de vento no Espírito Santo e passando de 76, também temporais aí, mesmo que de forma isolada, lá em Pernambuco, em Salgueiro e também em Itapeva, passando aí de 60 km por hora. E a tendência é que nos próximos dias essa situação continue, porque quando a gente vai ver nas imagens de satélite, a gente tem, né, a combinação principalmente de muito calor e umidade com a frente fria ainda se deslocando. Então temos aí praticamente, né, muitas nuvens carregadas no centro-norte do país, e aquela chuva que a gente avisou que avançava para a região nordeste deve continuar avançando nos próximos dias. Então hoje, sol somente na região sul do país e sul de Mato Grosso do Sul. E antes, né, de mostrar a questão da chuva, alertar, porque sul de Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo e norte do Paraná devem ter máximas aí passando de 35 graus no decorrer da semana. Então, alerta para vendaval e granizo, principalmente ainda no centro-norte de Minas Gerais e no Espírito Santo, tanto hoje quanto amanhã também. Não se descarta alguns temporais também de forma isolada, tanto no Rio de Janeiro como no litoral de São Paulo. A tendência é que amanhã esses temporais continuem de forma mais intensa, tanto em Minas Gerais quanto no Espírito Santo. Então, o produtor de café e ficar muito atento em relação a esses temporais que continuam, né? É rajada de vento intenso e também queda de granizo. Agora, por outro lado, alertar, né, por risco de focos de incêndio. No Nordeste, a situação está mais tranquila, porque a chuva vai avançar nos próximos dias, mas temos aí que o sul de Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo e norte do Paraná já começa a amplificar essa situação, já que vão ser aí 10 dias de tempo mais quente e seco. E no Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, né? Ficar muito atento aí nessas áreas, porque a tendência é dessa chuva retornar para essas áreas somente após a virada da primeira quinzena. Nos próximos 5 dias, chuva muito boa, que chega no Mato Piba, região nordeste e também no Pará, 80 milímetros em 5 dias, ajudando na reposição hídrica do solo. Agora, atenção, né, para a chuva que atrapalha os trabalhos em campo, Mato Grosso e Goiás, porque a chuva não para e não deve parar ainda nas próximas semanas. E claro, né, quando a gente olha para a mancha no centro-norte de Minas Gerais e também ali pegando áreas do Espírito Santo, a gente vê, né, que são acumulados que já passam de 150 milímetros em 5 dias. É muita chuva e isso ainda vai causar ainda muitos problemas. Agora, quando a gente olha para o Mato Piba e para o Nordeste, a situação é muito boa, né? A chuva que se espalha por praticamente todas as áreas, principalmente, né, para o produtor baiano, em mais de 80 milímetros em 5 dias. E quando a gente olha, Priscila, para a próxima semana, de 12 a 16 de janeiro, tempo mais seco no sul, tem chuva no Paraná, mas perceba, né?
É uma chuva que ajuda o produtor agora no norte do país e continua justamente lá, ó, centro-norte de Minas, sul da Bahia com mais 150 milímetros, ou seja, é uma chuva que não para tanto lá quanto no centro-oeste, mas pelo menos, né, o produtor no sul de Mato Grosso do Sul não precisa se preocupar tanto, porque na próxima semana, ó, chuva que se distribui em todo o estado, é uma chuva que também chega no interior de São Paulo. Então, o risco para focos de incêndio vale somente para os próximos 5 dias. E quando a gente olha, né, para o último período, temos a situação que aos poucos a chuva começa a retornar para o Rio Grande do Sul, a chuva começa a voltar para o interior de São Paulo, a chuva também começa a se concentrar mais no sul de Minas, ou seja, a gente tem um panorama que a chuva vai continuar de forma irregular, tá? Infelizmente, esse excesso de umidade, né, tanto em Mato Grosso, Goiás e norte de Mato Grosso do Sul, atrapalha a colheita, né? Mato Grosso já começou a colheita da soja, temos aí um excesso de umidade, porém, daqui para frente no Pará e também no Mato Piba a situação é boa. E quando a gente olha para essa chuva no Rio Grande do Sul, ela começa a voltar aos poucos, então vão ser mais que 15 dias de tempo mais quente e seco. 50 milímetros aí lá entre o dia 17 e 21, mas mesmo assim ainda é pouca chuva para resolver essa situação da soja do produtor gaúcho. Tá certo, e pelo visto, né, a gente tem que esperar ainda em Minas mais uns 200 milímetros de chuva aí pelas duas pêntadas, né, em algumas áreas. Tem que tomar cuidado, né? Praticamente nas próximas 3 semanas vai ser de tempo muito chuvoso na região sudeste, né? A gente avisou que o mês de janeiro ia ser muito chuvoso e o que acontece, né? Quando a gente olha já para a terceira pêntada, elas têm deslocamento, então não necessariamente aquela chuva toda vai ficar na porção sul. Então, caso os sistemas aí, né, conforme os modelos vão regularizando a projeção da chuva, pode ser que ainda seja mais uma semana de muita chuva no centro-norte de Minas. Tá? Então, por isso que já fica muita atenção, porque o solo já está com excesso de umidade, quando a gente olha praticamente, se a gente considerar só a porção centro-norte de Minas e Espírito Santo, são mais de 300 milímetros de chuva em 2 semanas.